Lugar de fala. Vamos falar desse assunto tão interessante. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O lugar de fala, ele faz sentido? Faz. Um pouco. E faz. Veja só. Quando se trata sobre o racismo, você deve, como é que se diz? Ouvir relatos de pessoas negras, pardas, talvez, né? Amarelas, indígenas, entendeu? Até mesmo brancas. Você tem o caso de racismo contra albinos na África, que eles são utilizados para rituais satânicos ou rituais que o politicamente correto diz que não é satânico. Então, você tem esse exemplo. Poxa, sobre racismo vai falar um bando de gente branca? Não, vamos colocar todos negros. Mas o negócio é o seguinte, a lógica, a razão, ela é universal. Se ela é universal, ela pode ser alcançada por qualquer meio. Todos os caminhos levam ao mesmo castelo. E o negócio é, o que um homem branco de 50 anos sabe é o que um homem negro de 20 pode saber também. Por causa que esse é o negócio. A razão, ela tem um alcance que é universal. Tem vários jeitos de você alcançar ela. Seja por livros, por revistas, pela internet, né? Por almanacs, atlas, entendeu? Artigos, portfólio de artigos, TCC. São várias formas de você alcançar o conhecimento. E o lugar de fala, tirando qualquer influência política, tirando qualquer vertente ideológica longe dele, distante dele, ele é razoável. O problema é que o lugar de fala tem sido utilizado para fins ideológicos. Partidos não. A ideologia de esquerda, por exemplo, usa muito lugar de fala para deslegitimar quem não faz parte de uma minoria e está tratando do assunto. Se você é homem, você não pode tratar sobre aborto. Se você é branco, não pode tratar sobre os problemas do negro. Entendeu? Ou seja, a maioria não pode falar sobre os problemas da minoria. Não pode ser protagonista disso. E tem muito mais peso, valor, a minoria falando sobre os seus assuntos do que a maioria. Por exemplo, uma pessoa negra da favela, faz muito sentido ouvir ela acerca da intervenção do Rio, acerca dos confrontos que existem com traficantes ali, o cotidiano, porque você está vendo uma pessoa que viveu aquilo e está imprimindo, relatando o que ela viu. A partir disso, você pode gerar um conhecimento que pode ser alcançado por qualquer pessoa. Por exemplo, você procura na internet relatos de moradores da favela, do morro, de alguma coisa, e você pode ler sobre aquilo e se instruir sobre o assunto. Então quer dizer que mesmo você tendo esse conhecimento, buscando esse conhecimento, você vai ser bloqueado, deslegitimado a dar sua opinião sobre qualquer coisa, justamente porque você não faz parte daquilo. Quer dizer que para eu falar sobre armamento, eu tenho que ter arma, por acaso? Se você está falando do aborto, vale muito mais a sua opinião se você for mulher. Mas esse discurso ele é utilizado muito mais para bloquear opiniões contrárias, divergentes, do que de fato haver um complemento, haver uma discussão positiva e construtiva. Por que isso acontece? Porque o lugar de fala é isso assim? Não. É por causa que ele é utilizado pela ideologia de esquerda como forma de excluir opiniões divergentes, que possam causar algum tipo de constrangimento, algum tipo de refutação.
entendeu? Então, muitas das vezes ele é utilizado para isso mesmo, para impedir opiniões divergentes, não de gente conservadora. Entenda só isso. Direita e conservadorismo são coisas distintas, obviamente. Uma pessoa de direita nem por isso vai ser conservadora. Mas o negócio é que ele está, obviamente, com o objetivo de censurar uma tentativa de censura de opiniões divergentes. Não necessariamente direita e conservadorismo, apenas divergente. Não tenho como classificar os divergentes aí. Estaria um vídeo gigante. Então, quando você trata do racismo e alguém te diz, olha, você não tem muito lugar de fala aqui não, porque você não é negro. Mas mesmo assim, eu sou humano. O racismo, ele é um problema não só de pretos e brancos. O racismo, ele não tem monopólio de ódio. Entenda isso. Nunca limite a crueldade. A crueldade, ela não tem limite. Vida, morte e crueldade, elas acham um jeito. O ódio não pode ser dito, é só brancos contra negros, não existe racismo contra negros contra brancos. Não posso dizer isso. Racismo é racismo, entendeu? A maldade, ela não tem preconceito, ela pega quem for. Criança, velho, homem, mulher, preto, branco, não importa. Não importa, ele pega quem ele deixar. A pessoa que deixar, ele vai e entra. E faz um estrago. Então eu não acredito muito nesse caso aí, justamente por causa disso. Você tem um sentimento extremamente nocivo, extremamente letal e hostil, que pode corromper qualquer um. Se ele pode corromper qualquer um, por que eu vou limitar? Por que eu vou dizer racismo reverso? Não existe, meu amigo. Racismo é racismo. A maldade você não pode restringir ela. Ela existe. E se a gente for ficar dizendo, não, esse tipo aqui não existe, existe só o outro, nós vamos fechar os olhos para coisas absurdas. Existe racismo na África de negros contra negros. Na Ásia, de amarelos contra amarelos. Existe racismo de pessoas brancas e pardas que estão lá na Ásia e que sofrem preconceito também. Você vai me dizer que isso é o quê? Racismo reverso? Qual tipo de racismo? Que eu não sei aí. Não dá pra entender, sabe? Por quê? Porque essa é uma narrativa ideológica. Eu não vou dizer aqui que toda a esquerda é malvadona. Isso não seria 100% verdade. Seria 90% verdade. Não, tô brincando. Ai. Continuando, falando sério. Mas isso acontece com fins claros de ideologia. Isso que me deixa muito aborrecido. É porque ele não tem o objetivo de ajudar as pessoas. Ele tem o objetivo de satisfazer os desejos de uma classe, de uma camada. Aqui você está falando de intelectuais de esquerda. Não são todos intelectuais, acredito eu. Eu vou tentar ter o benefício da dúvida, de dizer, não, toda esquerda é do mal. Não posso dizer isso, porque eu não conheço toda esquerda, pelo amor de Deus. Ai. Não posso dizer um negócio desse, porque eu não conheço todo. Continuando. Da feita que você percebe que isso está sendo tratado de maneira ideológica, você percebe igualmente que as pessoas vão ter resistência quanto ao lugar de fala. Você não tem lugar de fala aqui, tá? Você cala sua boca aí, tá? Que nós vamos ouvir aqui o pessoal. Por exemplo, tratar de homofobia e eu não sou homossexual. Meu amigo, eu não preciso ser homossexual para tratar de assuntos como homofobia. Por causa que é um problema humano. O ódio, ele é um problema humano. Não é só de mulheres, negros, homossexuais. Ele é um problema humano. Ele afeta todo mundo. Se ele afeta todo mundo, por que eu não posso ter uma opinião sobre ele?
Porque minha opinião ela vai ficar secundária à opinião de outro. Não são todos iguais. Não são. Não são. Porque eles querem tratar de maneira desigual os desiguais. Tem algum sentido? Claro que tem. O problema é esse cunho ideológico. E é complicado. É complicado. É claro que para trazer um contexto melhor para a homofobia, você precisa de homossexuais que sofreram preconceitos, que relataram isso. Você pode ver até na internet relatos de homofobia, de racismo, de machismo, entendeu? E com esse conhecimento exposto aí, você pode fazer a sua exploração lógica. E ao fazer ela, você se torna menos que um homossexual, uma mulher ou um negro? Não. Mas o lugar de fala, ele pega, sendo sendo ideologicamente utilizado, ele pega e... O que é isso? Peraí, só um momento. Ele pega a ideologia de esquerda, utiliza o lugar de fala como uma forma de manipulação, como uma forma de censura de opiniões divergentes da sua ideologia, porque ele quer blindar a sua própria opinião. Porque a esquerda, ela pega as minorias, aparentemente, e as manipula para ter o seu discurso, para assimilar o seu discurso. Da feita que as mulheres, negros, homossexuais assimilam a vertente ideológica de esquerda, você tem aí agentes, sujeitos que vão ter um determinado discurso político, né, ideológico. É impossível não ter, né, um discurso político. O problema é que ele vai ser parcial em demasia, obviamente. Infelizmente também. Então, da feita que você ouve os relatos da minoria, esses relatos vão ter em seu conteúdo uma parcialidade política. E com isso torna a resolução do problema mais borrada, não nítida. Porque direita e esquerda, num país como o nosso, serve muito mais como uma névoa do que como uma luz, uma lanterna, entendeu? Serve muito mais para ofuscar as coisas. E esse que é o negócio do lugar de fala, da feita que as classes oprimidas falam, mas falam com parcialidade, você tem aqui um novo confronto a surgir entre direita e esquerda no próprio Brasil. Também no mundo, obviamente. E é por isso que eles querem blindar o lugar de fala, manipulando ele. Por causa que o lugar de fala aqui, ele não vai ser utilizado simplesmente para a defesa das mulheres, dos negros, dos homossexuais e dos indígenas. Não. Ele vai ser aqui muito mais para a defesa da própria esquerda. Porque o que a esquerda quer é o lugar de fala para ela. E eu não estou falando de todas as esquerdas. Eu estou falando de uma esquerda que é nociva mesmo. Entendeu? Aquela que quer só ela fale. Ah, você é contra a esquerda? Não, não sou contra a esquerda. Tanto que fiz uns testes de política aqui e foi dito que eu sou de centro-esquerda. Eu fiquei, caramba, incrível, eu não sabia disso. Nem me toquei para isso. Realmente, eu não tenho nem como saber. Não sou muito fiado em política, entendeu? Então, você tem aqui o lugar de fala,
com um instrumento de manipulação para blindar a própria esquerda, e não necessariamente as minorias. Você tem a esquerda muito presente na mídia, né? Pois é verdade. O que o povo fala, que você sai por aí, vai andar e ouve do povo, e o que a mídia fala, são coisas díspares. O nível de sinceridade do povo, às vezes até de rudeza, é muito distinto da sutileza e astúcia da própria mídia. Nesses debates com negros, homossexuais, mulheres, né, que você tem o feminismo, você tem o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento estudantil, né, eles são todos muito inclinados para a esquerda, por causa que a esquerda tomou aqueles movimentos para ela. Porque onde há a omissão de um, vai haver a presença do outro. O que me dá a entender é que entre direita e esquerda aqui, você tem o seguinte, é que a direita se omitiu, o conservadorismo, né, se omitiu, melhor dizer o conservadorismo, ele se omitiu de algumas áreas do nosso país, como a cultura, e disso o progressismo se aproveitou, entendeu? Já que ele não podia bater de frente de outra forma, ele aproveitou as áreas que foram ignoradas pela direita. Tanto que você tem vários artistas que acham que o Lula deve ser livre, que parabenizam todos os políticos que foram presos ou que são suspeitos para serem presos, que estão atualmente em atividade ou não. Políticos de moral bem questionável, sabe? Mas não estão nem aí. Políticos já mortos, né? Figuras políticas já mortas foram cruéis demais. Extremamente, elas tinham uma ganância, um sadismo. E eles não estão nem aí, eles ignoram isso. E isso é muito interessante. Porque não é simplesmente que toda esquerda seja perversa. É que essa parcela que é nociva de fato, ela é muito bem estruturada, pelo visto. Entende? Então quando você fala de lugar de fala para o negro, para a mulher, para o homossexual, isso é o que é declarado. Mas o que se percebe de maneira crítica na realidade é apenas uma abertura do diálogo, um monopólio da discussão em favor da própria esquerda. Porque ela tomou para si esses movimentos e tendo ela feito isso, se aproveita para externar as suas impressões. Esse é que é um negócio interessante. Parece que não há aqui um desejo de se ouvir as pessoas por certos problemas que elas passam, e sim pelo que elas têm a falar a favor de uma ideologia. Isso é problemático. Você não está se importando com o ser humano que está lhe falando, você está se importando com os benefícios que aquilo pode trazer para os seus próprios interesses. Ou seja, quando você tenta ser coletivista, aí você está sendo hipócrita, na verdade, porque o que você quer é o seu interesse próprio saciado, o seu desejo saciado, de poder. Isso, é problemático demais. Fim da primeira parte, vamos para a segunda parte. Opa, peguei. Peguei ou não peguei? Não. Peguei sim, peguei. Estou mal. E essa parte da mídia é interessante porque ela faz um alarde muito grande para certas coisas
que o povo não faz. É muito fácil também no lugar de fala se ter a falácia da autoridade, entendeu? E isso é outra coisa perigosa, porque você vai minar pessoas de falarem sobre o assunto. Pessoas que podem ter uma abordagem distinta, uma abordagem conflitante com a esquerda, entendeu? E se isso acontecer, as retaliações elas são muito mais abertas. O ódio, atualmente, ele encontrou um jeito diferente. Já que é um discurso de ódio, você tem grupos de esquerda que se reúnem para falar mal de seus oponentes da vertente adversária, seja lá qual ela for. Por causa que é propagado que o ódio não deve ser expelido, não deve ser alastrado pelo mundo, mas quando se chega na sua própria situação, você aceita, entendeu? Tem grupos feministas, LGBTQIA, movimento negro estudantil, que se reúne para criticar de maneira ferrenha, de maneira até emocionalmente envolvida, de forma a ter intenções de ofender e de prejudicar figuras de ideologias distintas ao progressismo. E com isso você percebe que até mesmo o ódio, a propagação do ódio e as ideias envolvidas nele, elas são seletivas, elas são direcionadas a alguém, mas não são direcionadas a outro alguém, entendeu? Quando você faz, está errado, mas quando os outros fazem, não tem problema nenhum. Esse é um problema muito grave. Se você deixa uma minoria praticar o ódio, praticar preconceito, frases de ódio contra uma vertente majoritária, por exemplo, minoria contra a maioria, isso é perigoso porque o ódio ele não tem limite, meu amigo. O ódio ele é que nem qual o nome? Uma faísca em um quarto que está todo besuntado de óleo inflamável, com gases inflamáveis também, gases tóxicos, que em contato com essa faísca podem explodir, entendeu? É por isso que qualquer tipo de ódio, vindo de qualquer grupo, pessoa, não pode ser tolerado, porque o ódio ele é extremamente letal, é extremamente hostil. Da feita que você entende a hostilidade, o poder lesivo do ódio, você entende que, não, cara, isso aí está passando dos limites, não pode ser propagado, porque ele é extremamente perigoso. É extremamente perigoso. Ninguém tem que lidar com um negócio desse, sabe? É simplesmente apagar. Apagar. Não quero mais ódio. Não quero. Pelo amor do Pai, não quero mais ódio. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Você tem outra face agora do politicamente correto, que é muito interessante. Ele não era para ser político, mas se tornou político. Era para você agir de maneira correta. Cara, sem tentar né? Sem tentar ser extremamente lesivo, nocivo nas suas frases, mas o que ele se torna é muito mais um guarda de tudo que você fala. É importante ter liberdade de expressão, ter cuidado com o discurso de ódio, mas o politicamente correto da nossa mídia, ele tem uma vertente ideológica.
E não é simplesmente uma forma de você repensar aquilo que você fala nos tempos de hoje. Ele virou uma ferramenta de propagação da hipersensibilidade de algumas de vertentes ideológicas de esquerda. As pessoas agora, elas se sensibilizam mais rápido. Parece até que são fracas emocionalmente, mas não. Não é isso. É porque gerar a problematização é interessante para eles, mas o que se torna na verdade é fazer um alarde e gerar tretas, furdúncios, rebuliços, que não necessariamente precisavam ser feitos. Entende? Você tem vários casos de politicamente correto que você para pensar e fica assim, pra que se levantar contra um negócio como esse? Sabe, comercial de cerveja ridículo com mulher seminua, sabe, pessoa que tem raciocínio tá nem aí pra comercial de cerveja ridículo desses. Mas incômodo. Gordofobia e tal, não sei o que. É claro, existe. Mas em certos casos não existe por que levantar o politicamente correto, por causa que tem que ser para algo que é realmente com intenção de ofender, entendeu? Tem que ser algo que realmente machuque. Agora, para cada frase que é dita, há alguém machucado. Peraí, tem alguma coisa dando errado, entendeu? Está todo mundo se sentindo tão ofendido assim, está acontecendo algo. Ou as pessoas estão sendo realmente muito rudes, ou a sensibilidade ela aumentou bastante em prol de discursos políticos. Não que eu não esteja dizendo aqui que não, o politicamente correto ele realmente é um lixo esquerdista. Não, de fato, o politicamente correto pode auxiliar para várias coisas, como você se comportar melhor. O problema é que a idealização dele e como ele tem sido realmente utilizado mostra que está ocorrendo um problema muito grave de uso de concretude desse projeto. Ele está servindo muito mais para calar quem tem uma opinião divergente de uma vertente política do que de alguém que realmente está ofendendo os outros, entendeu? É muito mais uma forma de você calar aqueles que não concordam com o politicamente correto, não concordam com a visão de mundo dos progressistas, do que para realmente proteger aqueles que foram ofendidos por uma frase, entendeu? E eu poderia procurar exemplos? Poderia, mas não vou nesse vídeo. O vídeo para os exemplos, meus amigos, está sendo já feito, produzido. Aí eu vou chegar no vídeo e soltar exemplo pra caramba. Mas esse aqui é um vídeo inicial, entendeu? E esse vídeo dos exemplos vai ser feito ou nessa semana já, sair, né? Ou já vai ser para próxima. Acho que eu vou fazer, eu vou, entendeu? Então é isso que eu tinha para falar. Fiz um vídeo bem grande para que ninguém assista mesmo, já que ninguém assiste porque ele é grande, porque ele é ruim. Eu acho que se eu fizer um vídeo de 1 minuto e falar coisa séria, ninguém vai assistir também porque não é de qualidade. Ainda bem, porque eu não gosto, né, de gente assistindo meus vídeos. Na verdade é que eu deixo ele público, né? É contraditório? Acho que não, porque eu faço vídeos direito, então sempre deixo algo que possa ajudar ou não. Sei lá, se alguém estiver disposto a ouvir, tudo bem. Nesse caso, tá legal. Tem vários exemplos aí pra gente pegar. Vai ser muito bom. Muito bom deixar bem
bem esclarecido, não custa nada, né? Custa nada mesmo fazer uns exemplos. Agora é ir para a segunda fase, né? É ir para a segunda fase sem dúvida nenhuma. Acho que aqui termina. Pode fechar o vídeo e pronto.